Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, como lhe será devolvido o sabor? Para nada mais ele serve, senão para ser lançado fora e desprezado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que está situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Podem se assentar um minutinho, por favor? Esse Evangelho de hoje, apesar de ser um trecho bem curtinho, ele traz uma mensagem muito profunda que às vezes passa despercebida. Então nós vamos tentar nesse pouco tempo resumir aqui os pontos principais. Essa palavra acontece num contexto em que o Senhor está falando para uma multidão de pessoas. Um pouco antes no Evangelho, ele falava sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados, aquelas situações todas. E aí ele adentra nessa parte dizendo: vós sois o sal da terra. E aqui é muito interessante como que o sal, ele é uma substância, né, tão fantástica, né? Primeiro, porque ele existe na natureza com muita abundância, né? Ele está lá nos mares, é feito o processo de retirada. Mas o sal, ele é uma substância bastante simples. E inclusive é o produto mais barato, né? Quando a gente vai comprar uma cesta básica, os alimentos, o sal, a gente nem inclui na lista de tão barato que ele é e de tanto que ele dura, né? O tempo que ele dura. Então, o sal, ele é uma substância que concentra em si muito sabor. Mesmo uma pitadinha de sal consegue temperar bem uma comida. Mas quem é dona de casa sabe que o sal precisa ser usado na dosagem certa, não é mesmo? Se você põe sal de menos, fica aquela comida, aquela papa, né, sem gosto, né? Muita gente fala de comida de hospital exatamente porque não tem sal, aquela comida ruim. E se você põe sal demais, amarga, fica ruim. Meus irmãos, aqui o Senhor nos mostra que nós somos o sal que tempera o mundo. Nós cristãos precisamos ser essa substância que dá tempero ao mundo. Qual mundo? O nosso mundo, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa vizinhança, a nossa cidade. Nós somos convidados por Deus a sermos aquela substância, aquelas pessoas que vão temperar os ambientes onde nós convivemos. Nós temos esse potencial dentro de nós. O grande problema é que a gente acaba pendendo ou para um lado ou para o outro. Ou nós deixamos de usar aquele potencial que o Senhor nos dá, e aí nós somos a comida sem sal.
Às vezes lá no seu serviço você poderia ser uma pessoa de equilíbrio para mudar muita coisa dentro do teu serviço, melhorar as relações, fazer alguém se reaproximar. Às vezes na sua família, que é uma família às vezes desestruturada em algum aspecto, ou financeiro, ou de saúde, ou de união, você poderia ser aquela pitadinha de sal a incendiar aquela família, a melhorar as coisas. Você poderia ser no seu bairro a pessoa de fé que vai colocar o bairro de novo para rezar, as pessoas para se voltarem novamente para Deus. Nós temos esse potencial de sermos sal em todo e qualquer ambiente em que nós frequentamos, porque o mundo está carente de tempero. As famílias, os locais de trabalho, as vizinhanças, as crianças, todos estão carentes desse tempero chamado Deus, esse tempero que nós podemos dar. Mas aí ou a gente não usa esse tempero, e aí a gente está vivendo problemas no trabalho, na família, na cidade, na vizinhança, mas a gente não faz nada para mudar aquela realidade, e aí nós somos a comida sem sal. Ou muitas vezes a nossa vontade de mudar é tão grande que a gente acaba amargando demais o ambiente. Isso acontece muito, principalmente quando a pessoa se aproxima de Deus e quer já imediatamente converter todo mundo à sua volta, né? Então às vezes você quer tanto converter o seu filho, o seu marido, o seu vizinho, e você quer melhorar tanto a vida daquelas pessoas, que você acaba exagerando na dose do sal. A sua cobrança às vezes é muito dura. Você às vezes não sabe esperar o tempo que aquela pessoa precisa para que ela consiga enxergar onde ela está errando. Olha como que Deus nos torna todos humildes. Às vezes na idade que a gente está hoje em dia, que você está, quanta coisa a gente ainda não enxerga, quanta coisa a gente não conseguiu mudar na gente até hoje. E às vezes a gente está cobrando com ferro e fogo a mudança daqueles que estão à nossa volta. Então até mesmo para nós levarmos Deus para as pessoas, para nós levarmos conselhos para as pessoas, nós precisamos fazer isso na dosagem certa, para que a gente não amargue a relação com aquela pessoa. Às vezes a sua cobrança é tão excessiva, a sua evangelização é tão forte em cima daquela pessoa, que ela acaba se fechando e se distancia ainda mais de Deus, ou daquela conversão que você queria. Mas o interessante aqui é que Deus fala que nós somos o sal do mundo, não é Ele simplesmente que é o sal do mundo. E aqui é um erro conceitual que as pessoas têm, principalmente os irmãos ateus. É muito difícil você explicar isso aqui para um ateu. Qual que é o maior argumento que o ateu usa? O ateu é a pessoa que não acredita em Deus, né? Para criticar Deus. Se Deus existisse, não haveria tanta fome no mundo, não teria tanta guerra, não teria tanta violência. Não é isso que os irmãos ateus falam? E às vezes até a gente que é católico não entende. Tem hora que a gente se pergunta: meu Deus, como é que pode? Por que o Senhor não intervém nessa sociedade? Aí no Evangelho de hoje, Ele nos responde: nós é que devemos temperar o mundo. O Senhor não vai entregar isso de bandeja para nós, né? Tem uma certa vez Madre Teresa de Calcutá fez a seguinte reflexão: às vezes eu tenho vontade de perguntar para Deus por que Ele deixa tanta pessoa passar fome no mundo. Madre Teresa falando com Deus. Aí ela completa: mas eu tenho medo, sabe do quê? Dele me perguntar por que eu deixo tantas pessoas passarem fome no mundo. Quer dizer, ela percebeu que a culpa não é de Deus, a culpa é minha, é sua, que não sabemos dividir. Mas a culpa é de todo mundo, é do prefeito, é do presidente, é de todo mundo, menos nossa. Então nós é que somos convidados a começar a mudar
a realidade de vida que nos cerca. Talvez o problema da sua família, na sua visão, é um parente seu problemático, ou é a sua falta de emprego, ou é um desânimo qualquer, mas ainda assim você é convidado a mudar aquela situação, né? É aquela frase tão bonita também de Madre Teresa de Calcutá, em que ela fala: eu pensava que as minhas orações mudavam as coisas, mas depois eu percebi que é o contrário. As minhas orações mudam a mim, e eu vou e mudo as coisas. Ou seja, às vezes a gente reza pedindo a Deus que resolva os problemas da nossa vida, não é mesmo? De saúde, familiares, financeiros, mas na verdade não é essa a forma correta. A oração irá mudar a nossa postura, e aí nós vamos mudar aquela realidade, né? A partir do momento em que nós formos mais pacientes na família, em que nós soubermos dar melhores conselhos, em que nós vivermos uma vida mais de oração, em que nós perdoarmos mais facilmente, aí as coisas à nossa volta começam a mudar. A partir do momento que nós soubermos partilhar mais os nossos alimentos, haverá menos pessoas famintas na cidade. Então é nesse sentido que Jesus nos fala: vós sois o sal do mundo. E a gente tem que ter essa noção de que pelo nosso batismo a gente se torna um sal de forte sabor. A gente sai do nosso batismo lá quando crianças repletos de sabor, repletos do Espírito Santo. Mas com o passar dos anos, nós vamos perdendo o sabor, não é mesmo? A gente perde o sabor tanto para nós mesmos, a nossa vida de oração vai enfraquecendo, quanto a gente perde a capacidade de mudar as realidades à nossa volta. Já viram que às vezes tem época, parece que a gente se sente impotente, porque a gente não está conseguindo mudar nada na nossa vida? Às vezes você está com dificuldade financeira, está com problema de saúde, está com problema no casamento, está com problema com os filhos, está dizendo, parece que você não consegue resolver mais nada na sua vida. E aí bate aquele desânimo. É porque nós perdemos o tempero. Nós perdemos a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo nos direcionar. Nós perdemos a paciência, perdemos a fé, perdemos a nossa capacidade de priorizar o que é certo, né? Às vezes a gente está sofrendo demais porque está correndo atrás das coisas erradas da vida. Às vezes tem coisa muito mais importante que precisava da nossa atenção e nós não estamos dando atenção para aquilo. E aqui o Senhor nos fala que o sal que não tem sabor não serve para mais nada. E aqui é uma passagem muito dura para nós. Se você deixar que o sabor do seu sal se perca, você não vai ter utilidade nenhuma mais na sua família, no seu trabalho. Você vai se tornar uma pessoa que não acrescenta nada, que as coisas acontecem à sua volta e você não muda nada. Alguém usaria um sal sem sabor? Para que você ia colocar na comida ali um pozinho que tivesse gosto de água, não tivesse gosto de nada? Então, que a gente não perca esse sal. E na sequência, já finalizando, o Senhor nos fala que além de sermos sal, nós precisamos ser luz. Vós sois a luz do mundo. Então nós precisamos, meus irmãos, ser luz naqueles ambientes que estão escuros à nossa volta. Não espere que alguém venha acender uma lâmpada de luz sobre as trevas que às vezes estão no seu casamento, na saúde de alguém que você gosta, no seu emprego, na sua relação familiar, com os amigos. Nós temos potencial para ser essa lâmpada. Muitas vezes a gente fica esperando que o Senhor venha e ilumine todo o caminho para nós, sendo que nós somos lâmpadas. Nós temos o potencial, se nós tivermos fé,
e se nós seguirmos aquilo que o Senhor nos pede, de nós iluminarmos o nosso trabalho, a nossa vizinhança, a nossa cidade. Você sozinho pode iniciar um projeto, uma mudança de vida que vai sacudir a cidade inteira, que vai iluminar a cidade inteira, vai levar esperança para as pessoas. Uma palavra que você pronunciar para uma pessoa que está doente, para alguém que está desanimado, você pode erguer aquela pessoa. Então nós precisamos tomar posse disso. Só que muitas vezes, ou a gente fica aquela luz xoxa, né? Igual a lâmpada quando está se apagando, e aí a gente não brilha como a gente poderia brilhar, conforme os dons que Deus nos deu, ou então a gente vira muitas vezes até trevas. Tem vezes que além de não sermos lâmpada, a gente vira trevas. Às vezes uma pessoa da sua família que já está com um problema, você afunda aquela pessoa mais ainda, pela sua perseguição, pela sua falta de paciência, pela sua cobrança excessiva. Às vezes o seu ambiente de trabalho já é um lugar carregado, problemático, e a hora que você chega fica pior ainda. Quer dizer, você não ilumina nada, ainda escurece. Às vezes a relação dos seus vizinhos é ruim, e pela sua fofoca, pelo seu julgamento, você torna pior ainda. Então, que nós tomemos muito cuidado, porque nós sabemos quem é da luz é o Espírito Santo, e quem gosta de trevas é quem está lá embaixo. Então que a gente não deixe Ele nos usar para que nós sejamos trevas. E a comparação que o Senhor faz é muito interessante, né? Você não pode esconder uma cidade que está no alto de uma montanha, e nem você pode, olha que interessante a expressão que ele usa, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire. Alqueire é uma vasilhinha que existia antigamente para medida, como se fossem essas vasilhinhas de leite que a gente tem hoje em dia. Alguém acende uma lâmpada e coloca uma vasilha em cima dela tampando? Vai ter utilidade? Uma lâmpada assim? Ela vai continuar brilhando lá dentro? Vai, mas o brilho dela não vai refletir para fora. De nada adianta, pela sua vida de oração, você se tornar uma pessoa melhor, mais orante, você fortalecer a sua fé aqui pela oração do Santo Terço, você estar indo na missa mais vezes, se você guardar isso só para si. Esse brilho que você está adquirindo pela vida de oração precisa iluminar as pessoas à sua volta, porque senão você se torna uma luz muito brilhante, mas que está debaixo de uma tampa. Então é exatamente porque você está rezando mais que você consegue hoje em dia perdoar mais aquela pessoa que às vezes tanto é a famosa pedra no sapato na sua vida, mas pela sua vida de oração você consegue lidar melhor com ela hoje, né? Às vezes, por você estar mais próximo da missa, frequentando mais a missa, você consegue ser melhor para aconselhar. Antigamente você não tinha uma palavra boa para dar para alguém que vinha com um problema. Hoje em dia parece que as palavras pulam da sua boca, porque o Espírito Santo está te usando. Isso é se tornar uma lâmpada de maior brilho. Antigamente você vivia um pé de guerra na sua casa, mas você jogava ainda mais combustível lá dentro. Hoje em dia o ambiente está pelo menos um pouquinho melhor pela paciência que você adquiriu com a sua vida de oração. Isso é deixar com que a nossa luz brilhe. Brilhe no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança. Meus irmãos, o mundo está carente de luz. Todo e qualquer ambiente que você frequenta na sua vida tem pessoas precisando de luz, de conselhos, de paciência, de força espiritual. Que a gente deixe o Senhor nos usar. Batalhe primeiramente para que você tenha brilho, porque uma lâmpada apagada também não ilumina nada. Lute pelo seu brilho, para que você esteja em intimidade com Deus. E uma vez que você está brilhando, não seja egoísta. Deixe
Deixe os seus raios de luz atingirem seu marido, seus filhos, seus colegas de trabalho, aquelas pessoas que talvez no propósito de Deus é você que vai mudar aquela pessoa. Nos planos de Deus, lá no livro dele, em que está previsto tudo o que acontece, a pessoa que vai converter aquela pessoa é você. Talvez é por você que ela vai se converter, é por você que ela vai se curar, é por você que as coisas vão finalmente melhorar na sua família, né? Então que nós aceitemos a luz que vem de Deus, do Espírito Santo, mas que nós desejemos também ser luz, ser lâmpada na vida daqueles que estão à nossa volta, sofrendo aí nas escuridões, né, da angústia, da depressão, do desânimo e da tristeza. Essa é a mensagem que o Senhor nos traz hoje nesse Evangelho tão bonito. Sal e luz. Que esses sejam os nossos objetivos de vida, né? A gente tem tantos objetivos na vida e que a gente inclua estes, não para agradar a Deus apenas, mas porque os maiores beneficiários somos nós. Quem? Nós mesmos. Se a sua família melhorar, quem mais vai ganhar? Deus? Não, é você mesmo. Se você conseguir iluminar o seu ambiente de trabalho, a sua vizinhança, quem mais vai ganhar? É você mesmo. Amém? Cadê a foto, gente?